Bom dia! Vamos começar mais um milagre da manhã. Sente-se confortavelmente. Feche os olhos, respire profunda e lentamente. Inspire pelo nariz e expire pela boca. Faça sua barriga expandir enquanto inspira. Inspire pelo nariz lentamente, contando até 3. Segure o ar, contando até 3. 1, 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca, contando até 3. 1, 2, 3. Sinta seus pensamentos e suas emoções se acomodando enquanto se concentra na respiração. Inspire pelo nariz lentamente. 1, 2, 3. Segure o ar. 1, 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca. 1, 2, 3. Esteja ciente de que, quando tenta acalmar a sua mente, pensamentos ainda virão. Apenas os reconheça e deixe-os ir embora. Inspire pelo nariz lentamente. 1, 2, 3. Segure o ar. 1, 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca. 1, 2, 3. Vá aos poucos, sem esforço, deixando os pensamentos para trás. Mergulhe em si mesmo, no aqui e agora. Esse é o instante para estar plenamente presente neste momento. Continue a seguir sua respiração. Imagine estar inspirando energia positiva, amorosa, tranquila e expirando todas as suas preocupações e estresse. Desfrute o silêncio, desfrute o momento, apenas respire. Inspire paz, segure o ar. 1, 2, 3. Expire tristeza. Inspire amor. Segure o ar. 1, 2, 3. Expire mágoa. Inspire saúde. Segure o ar. 1, 2, 3. Expire doença. Inspire confiança. Segure o ar. 1, 2, 3. Expire insegurança. Inspire fé. Segure o ar. 1, 2, 3. Expire raiva. Inspire alegria. Segure o ar. 1, 2, 3. Expire depressão. Continue respirando lentamente. Puxe o ar pelo nariz. 1, 2, 3. Segure o ar. 1, 2, 3. Expire o ar pela boca. 1, 2, 3. Agora, bem devagar, comece a mexer as pontas dos dedos das mãos. Comece a mexer os dedos dos pés. Comece a escutar os sons em volta de você. E vamos partir para a nossa próxima etapa. Você vai continuar com os olhos fechados, apenas escutando com bastante atenção. Nós vamos começar a nossa próxima etapa, que são as afirmações positivas.
Vamos lá? Afirmações positivas, saúde. Estou disposta a soltar o padrão em minha consciência que criou esta condição. Minha mente está limpa e livre. Deixo o passado e entro no novo. Tudo está bem. Estou segura. Confio plenamente no processo da vida. A vida é favorável a mim. Expresso a alegria de viver e permito-me desfrutar cada momento de cada dia. Torno-me jovem de novo. A alegria agora flui livremente dentro de mim. Estou em paz com a vida. Agora escolho pensamentos harmoniosos e deixo a vida fluir livremente em mim. Eu me aprovo e minhas decisões são sempre perfeitas para mim. Sou segura e estou em segurança. Estou em paz comigo mesma e com os outros. Estou além das crenças em grupo ou no calendário. Estou livre de toda congestão e influência. Crio somente experiências alegres em minha vida. Estou relaxada e em paz, porque confio no processo da vida. Tudo está bem em meu mundo. Agora escolho fazer minha vida leve, fácil e alegre. Meus pensamentos fluem livremente e facilmente. Movimento-me através das ideias com facilidade. À medida que me nutro, os que me cercam são nutridos. Sou gentil e carinhosa comigo mesma. Milagres acontecem todos os dias. Eu me interiorizo para dissolver o padrão que criou isto e agora aceito uma cura divina. E assim é. Dirijo e assimilo todas as novas experiências em paz e com alegria. Escolho ser pacífica e harmoniosa. Meu pensamento é calmo, pacífico e centrado. A mente conhece sua verdadeira identidade e é um ponto criativo da divina autoexpressão. Com facilidade e liberdade, deixo ir o velho e alegremente dou boas-vindas ao novo. Libero e dissolvo o passado. Penso com clareza, vivo no agora, em paz e com alegria. Eu relaxo e deixo a vida fluir através de mim com facilidade. Confio no processo da vida. Somente a ação certa e boa tem lugar em minha vida. Sou flexível e deixo-me fluir. Sou livre para pedir o que quero. É seguro me expressar. Estou em paz. Deixo para trás as limitações do passado e entro na liberdade do agora. É seguro ser eu mesma. Confio no processo da vida e sei que ela só me leva para o meu mais alto bem. Uso meu poder sabiamente. Sou forte. Sinto-me segura.
tudo está bem. Confio na sabedoria e na orientação divinas. Sei que estão sempre me protegendo. Estou em segurança. Para visualizar, continue com os olhos fechados. Imagine exatamente aquilo que você deseja realizar. Veja, sinta, ouça, toque, saboreie e cheire cada detalhe da sua visão. Veja a si mesmo atingindo seus resultados. Imagine a reação da sua família, amigos e das pessoas à sua volta. Não se esqueça da sua expressão de felicidade e vitória. São 5 minutos. Vamos lá?
Agora é o nosso momento de leitura. Vamos lá? A menina que semeava. Seu pai havia levantado algumas questões válidas sobre o ecossistema de Tamarisque. Afinal de contas, lá todas as plantas eram azuis e o solo era preto. Mas quem sabia o que isso provocava na composição das coisas? Talvez Chris tivesse começado a colocar um pouco de ciência nas histórias de Tamarisque se eles tivessem continuado com elas depois que ele se separou de Polly. Ela e o pai haviam passado muito tempo conversando sobre a lógica do mundo nos meses anteriores a ela interromper a sessão de histórias. Já que eles não tinham chegado a discutir sobre a ciência do lugar, havia uma bela chance de que Tamarisque tivesse leis de física significativamente diferentes. As chances são boas, Beck, já que é um universo diferente e é um produto da sua imaginação. No entanto, não havia respostas fáceis. Ela simplesmente sabia disso. Pawn Cross Princess. Oi, Beck, você ainda tá aí? Casgirl 14. Sim, ainda tô aqui, tô pensando. Pra mim, tudo bem com você, a Drew Barrymore, e tudo mal com a Alissa, Rob. Pior ainda com o Dylan. Ah, e eu vou levar a pipoca comigo na sexta. O que vocês levaram para comer da última vez estava terrível. Chris precisava se afastar do computador e se arrumar para ir ao jantar com Lisa. Uma vez que as pessoas começaram a sair do escritório depois do dia de trabalho, foi muito mais fácil para ele acessar o computador principal sem interrupções, sem ninguém perguntando o que ele estava fazendo. Afinal de contas, esse equipamento era para os cientistas na ativa. Ele sentiu que estava fazendo algum progresso, mas ele havia dito para Lisa que a encontraria naquele novo restaurante sofisticado de comida crua às 19h30. Às 19h15, ele finalmente desligou o computador, o que significava que ele ia se atrasar 10 minutos. Lisa lhe deu um tapinha no pulso de um jeito brincalhão por ele tê-la feito esperar. E então começou a contar desenfreadamente uma história sobre seu final de semana. Seu super patético namorado tinha chegado em casa inesperadamente e, pelo que Chris pôde perceber, eles tinham passado o tempo todo juntos tentando fazer todas as posições do Kama Sutra. Chris ouviu a narrativa proibida para menores de Lisa com o máximo de atenção. Presumivelmente, não precisava de muito para disfarçar que não estava prestando atenção às palavras dela. Lisa parecia envolvida demais na própria história. Enquanto isso, seus pensamentos podiam voar de volta para a sua pesquisa. Talvez seja algum tipo de dotristroma, um tipo tamarisquiano, o motivo pelo qual a praga não age do mesmo jeito como a dotristroma age aqui. São as diferenças no ecossistema. Se eu puder identificar essas diferenças, talvez o dotristroma seja a resposta. Aí eu poderia aplicar o que sei das diferenças para então identificar um modo de criar uma variação no controle. Meu bem, os homens recebem drinks jogados nas suas caras por muito menos, Lisa disse em tom cortante. Chris olhou nos olhos furiosos de Lisa. Hã? Olha, Chris, seu problema talvez seja realmente o fato de você ser um eunuco. Eu tirei essa ideia da cabeça há muito tempo, mas se você consegue ouvir a minha história sobre meu jardim sem nenhuma mudança na expressão, então realmente você não tem nada por dentro. Ou isso ou você está pensando numa história muito mais quente e picante que a minha. Chris sentiu o rosto corar. Desculpe, minha cabeça estava viajando.
Você tem de me explicar como uma pessoa consegue viajar e se afastar do que eu estava falando agora. Cris ergueu as sobrancelhas. Você deve estar muito desapontada comigo. Meu bem, se isso não aconteceu até agora, provavelmente nunca vai acontecer. Estava pensando numa coisa que eu estava fazendo no trabalho. Lisa levantou as mãos para o alto e eles disseram que isso não podia ser feito. Cris estendeu as mãos sobre a mesa para tocá-la no braço. Não era uma coisa de trabalho que eu estava fazendo no trabalho. Lisa se inclinou para a frente. Muito melhor. Ela sorriu de um modo diabólico. Por acaso era alguma funcionária nova com quem você estava transando no trabalho? Cris deu uma gargalhada. Não exatamente. O relacionamento de Cris com Lisa era bem aberto. E prova disso eram os detalhes que ela havia lhe dado nos últimos 15 minutos. Mas será que ele estava pronto a revelar tanta coisa? Eu estava trabalhando num problema em Tamarisk. O mundo de fantasia que eu criei com Beck. Ele disse para ajudá-la a se localizar. Os olhos de Lisa se arregalaram quando ela se lembrou. Então, eles se comprimiram novamente. Tirando o fato de que não é somente um mundo de fantasia, ele completou rapidamente. O quê? Você não vai acreditar se eu contar como passei o meu final de semana. Depois, Cris levou alguns minutos para contar a Lisa tudo sobre a viagem para Tamarisk, sobre os problemas que os cidadãos estavam tendo lá e qual o trabalho que ele tinha feito desde que tinha voltado. Ele não percebeu até terminar de falar que Lisa havia ficado estranhamente silenciosa o tempo todo. Ele tomou um gole de água e esperou que ela dissesse alguma coisa. Você estava inventando essa história enquanto eu estava conversando porque não queria me superar, não é? Ela disse lentamente. Cris sorriu. Isso tudo realmente aconteceu. Cris levantou a mão. Lisa, realmente aconteceu. Lisa olhou para ele de queixo caído. Depois de todos esses anos, eu finalmente a deixei sem palavras. Obviamente, eu não tenho prestado muita atenção em você nos últimos tempos. Ela comentou com a voz bem triste. Eu sei que isso não é fácil de entender. Física nuclear não é fácil de entender. Isso, infelizmente, é fácil demais para entender. Cris, você está tão preocupado com seu relacionamento com a Beck que você está começando a ter alucinações. Cris sacudiu a cabeça com veemência. Não vem dar uma de Polly para cima de mim, Lisa. O que quer dizer dar uma de Polly? É que ela já me deu uma dura por eu encorajar as fantasias de Beck. Fantasias da Beck? Ela pensa que pode ir para Tamarisk também? Eu acabei de te falar isso. Beck foi primeiro e eu achei isso inconcebível, do mesmo jeito que você está achando agora. Mas ela continuou falando tanto sobre isso que eu comecei a acreditar nela. Então, nesse fim de semana, eu fui para lá com ela. Lisa ficou olhando para ele por um bom tempo. Sabe, isso parece coisa de jornal sensacionalista. Eu entendo que isso pareça estranho. Lisa deu uma risada e então encarou. Você sabe que eu sempre acreditei que pelo menos algumas dessas besteiras eram verdadeiras. Quer dizer, você não pode inventar todas essas coisas, não é? Ele estendeu o braço pela mesa. Ela estendeu o braço pela mesa e pegou a mão dele novamente. Novamente, ela não disse nada. Por um tempo, Cris não conseguia encontrar uma forma de quebrar o silêncio. E você está me dizendo que existe uma praga horrível lá? Ninguém sabe curá-la. Lisa torceu o nariz.
Isso realmente é uma droga. Esse era o jeito dela de demonstrar empatia e carinho. Me conte tudo. Ela acariciou a mão dele. Minha história no jardim realmente aconteceu, tá? E eu nem contei para você ainda tudo que a gente fez na banheira de massagem. Cris deu uma gargalhada. Mal posso esperar. A segunda viagem para Tamarisk foi menos confusa, mas só um pouquinho menos. A tentação de abrir os olhos enquanto ele estava flutuando era muito forte. Ele queria saber para onde estava viajando e como chegaria lá, mas instintivamente ele sabia que isso seria um erro. Aquela fisionomia com a voz miraculosa não foi com ele dessa vez. Chris esqueceu de perguntar para Beck se o rosto havia aparecido para ela também. Talvez aquela coisa fosse algum tipo de guardião e tivesse decidido que ele poderia passar. Quando chegaram, ele não pôde evitar admirar de relance a sala enquanto as outras pessoas falavam. Tantas coisas ali pareciam tão familiares e tão completamente diferentes. Até mesmo o ar parecia outro. Era mais fresco e mais límpido. E até a respiração normal parecia purificar tudo, como se ele tivesse segurado e expelido o ar de 2 pulmões inteiros. Fizemos um bom trabalho com esse lugar, Beck, com exceção de uma pequena coisa chamada praga devastadora. Como na primeira vez, havia um grupo de funcionários tamarisquianos reunidos na sala de reuniões. Será que eles ficavam aqui o tempo todo agora? Quando Chris e Beck chegaram, eles estavam no meio de uma discussão sobre o filho do vice-chanceler Thorne. Alguém que Beck tinha encontrado, ao que parece. Mia suspeitava de que os Thornes tinham participação na criação da praga, mas agora esse garoto tinha ido até o escritório do governo na cidade de Tamarisk e pedido asilo. Mia ordenou que ele fosse detido para interrogatório. Eles decidiriam o que fazer com ele depois. Quando terminaram essa conversa, eles se viraram para Chris para perguntar o que ele havia descoberto. Ao contrário da primeira vez, Tuja, o ministro da Agricultura, estava consideravelmente mais falante, inquirindo Chris sobre suas recentes descobertas. Sim, existe uma possibilidade, Chris respondeu a uma pergunta sobre a praga. Dotistroma. Será impossível confirmar sem uma análise mais profunda do lado de cá. Se o seu ecossistema é diferente, isso certamente seria necessário. A questão é que eu não conheço realmente as diferenças entre nossos ecossistemas. Eles podem ser completamente compatíveis ou completamente diferentes um com o outro. Não vai ser fácil determinar isso porque eu não posso trazer nenhum aparelho comigo. Seus aparelhos estão calibrados para o seu mundo e não há muita coisa que eu possa fazer só de olhar. Enquanto esse último ponto era discutido, Chris ansiava por sair ao ar livre. Para começo de conversa, ele estava visitando o mundo e até agora só tinha visto essa sala. Mais importante ainda, ficar falando simplesmente sobre a composição biológica de um planeta não era nada mais que um exercício intelectual. Ele precisava tocar as plantas, sentir o solo e compreender como o vento soprava e como as nuvens se moviam. Qualquer uma dessas coisas poderia lhe oferecer pistas e lhe dar um ponto de referência sobre como trabalhar. Talvez isso nunca fosse suficiente sem um equipamento próprio, mas era alguma coisa a mais que ele tinha agora. Mas uma viagem para os campos teria que esperar. Tuja parecia inclinado a lhe perguntar dezenas de diferentes coisas, e todas elas ressaltavam o fato de que, no que dizia respeito à ciência, eles estavam falando línguas bem diferentes. Além disso, havia a questão do tempo. Chris não tinha ideia do quanto a visita a Tamarisk poderia durar. Beck sabia que algum tipo de puxão anunciava o final da estada deles, mas ela não sabia dizer quanto tempo durava até ser puxada para trás.
Ela disse que às vezes era como se ela ficasse por lá por horas, enquanto em outras ocasiões o tempo parecia ter corrido. Será que isso era uma coisa relativa baseada em como ela se sentia sobre o que estava fazendo? Ou o tempo permitido para ficar em Tamarisk variava baseado em alguma combinação de fatores que nenhum deles sabia? Esses fatores mudaram agora que havia dois viajantes? Seria bom ter alguma resposta simples para juntar a todas essas coisas impressionantes que estavam acontecendo. Um jovem sentado ao lado de Tuja se inclinou na direção do ministro. Podemos designar uma equipe completa de analistas para desvendar a composição do meio ambiente de jeitos diferentes. Ele olhou para Cris. Talvez, se você descobrir um jeito de fazer a mesma coisa do seu lado, nós possamos chegar a um ponto em comum. Cris concordou. Isso vai demorar, mas pode valer a pena. O tempo está se tornando uma moeda preciosa, Mia declarou. Assim como na primeira reunião, ela havia dito muito pouco até então. Vossa Majestade, Tuja disse, temos algumas opções. E o tempo não está entre elas, ela retrucou bruscamente. Com certeza eu não preciso ler novamente os seus relatórios sobre a destruição, preciso? Tuja olhou para baixo, para os seus papéis, mas Chris pôde perceber que ele estava furioso. Infelizmente, os dois estavam certos. Se os relatórios eram precisos, a praga estava avançando cada vez mais rápido. Os suprimentos de comida estavam diminuindo. Como consequência, mais insetos e pequenos animais estavam morrendo. Talvez fosse uma questão de meses antes de Tamarisk ter problemas para alimentar seus cidadãos. Ao mesmo tempo, ninguém estava oferecendo uma alternativa melhor do que uma extensa análise comparativa dos ecossistemas. Estarei de volta daqui a 4 noites, Chris declarou. Vou fazer o máximo que puder do meu lado. E talvez seus analistas possam fazer o mesmo. Tem alguma chance de você voltar aqui antes? Mia perguntou. Chris sacudiu a cabeça. Receio que não. Beck não vai ficar comigo novamente até o sábado. E eu não posso vir até aqui sem ela. Eu já tentei. Você tentou? Beck exclamou chocada. Essa foi a primeira vez que ela disse alguma coisa durante a reunião. Chris se virou para ela e sorriu. Isso te surpreende? Beck sorriu de volta. Não, acho que não. Mas talvez exista um modo de você chegar até aqui. Ela se virou para Mia. Você pode, não sei, abrir outra porta para o meu pai? Mia sacudiu a cabeça tristemente. Beck, eu não abri a primeira porta. Não tenho certeza de como aquilo aconteceu. Acho que foi a providência, ou um acidente incrível, ou alguma outra coisa inteiramente diferente. No entanto, eu sei, eu sei que não fui eu quem abriu a porta. E não sei como recriar essa situação. Cris alternou o olhar entre a expressão desapontada no rosto da filha e o rosto desolado da rainha. Ele tinha certeza de que a expressão dele refletia o mesmo sentimento que as delas. Teria sido muito bom usar suas noites sem a Beck para vir a Tamarisk ajudá-los a resolver seus problemas. Infelizmente, e isso não ia acontecer. Cris, seria possível conversar com você lá fora por um momento? Mia indagou. Chris se levantou e a seguiu para fora da sala. Não vou fingir que eu entendo o modo como as coisas funcionam no seu mundo. Beck me contou um pouco sobre o seu divórcio e os arranjos que você tem com a sua ex-esposa. E ela mencionou que as coisas às vezes ficam difíceis entre vocês dois. Portanto, eu percebo que o que eu tenho para perguntar é problemático. Mas tem algum jeito de você ficar mais dias com a Beck? Acho que seria mais fácil se você encontrasse outra porta. Litigioso nem começa a descrever como é o meu relacionamento com a minha ex-mulher nos últimos tempos. A rainha baixou os olhos.
Estou preocupada com a possibilidade de não conseguirmos uma resposta a tempo se você vier aqui apenas 2 vezes por semana. Suas preocupações são justificadas e eu gostaria de fazer alguma coisa quanto a isso. Confie em mim, eu faria qualquer coisa para ajudar, especialmente se isso significa passar um pouco mais de tempo com minha filha também. Mas receio que isso não seja possível. Mia concordou tristemente. Eu compreendo. Ela parecia incrivelmente vulnerável naquele momento, mais próximo de uma jovem confusa do que de uma rainha. Chris queria tanto poder ajudá-la. O que ele poderia dizer a Polly para convencê-la a deixar Beck mais noites com ele? Será que havia alguma coisa no mundo, especialmente depois das últimas discussões? Era difícil acreditar nisso. Vou tentar, ele declarou. Ele realmente pretendia fazer isso, embora não tivesse ideia de como fazer. Mia olhou nos seus olhos e tocou no braço dele. Isso faria toda a diferença no mundo. Eu prometo, ele disse, segurando o ombro dela. Vou fazer o melhor que puder. Capítulo 16. As opiniões de Philip Keller estavam literalmente deixando Beck enjoada. A conversa sobre o direito de voto das mulheres na aula de história tinha se transformado numa grande discussão depois que Phil anunciou que foi um grande erro permitir que as mulheres votassem. Beck levou um minuto para reagir enquanto algumas das outras garotas o atacavam. Previsivelmente, os garotos na turma, a maioria dos quais eram bons garotos, se considerados 1 a 1, se juntaram e apoiaram Phil, com exceção de Cam Parker, cuja alma era obviamente tão linda quanto todo o restante dele, que fez questão de expressar a necessidade do direito do voto e chamou Phil de homem das cavernas. Tudo numa frase só. Isso foi impressionante. Agora é o nosso momento de escrever. Nessa etapa, você pode escrever sobre seus sonhos, planos, família, ideias, descobertas, realizações, sucessos, lições aprendidas, os resultados que você se compromete a criar para hoje. Você pode escrever também o que você aprendeu ontem, o que você vai fazer hoje, para quando chegar no final do dia, você ler e para saber se você realmente cumpriu o que você se propôs. São mais 5 minutinhos. Vamos lá?
Muito bem, agora nós vamos para a nossa próxima etapa. Agora é o nosso momento da atividade física aeróbica. Nessa última etapa, é preciso acelerar a frequência cardíaca. Pode ser com polichinelos, flexões abdominais ou dança. Vamos lá? São 20 minutinhos. Então, vamos movimentar? Até amanhã!